Olá, professor Marcos Trombeta por aqui. E esse vídeo, ele é exclusivo para você que acredita que deve existir uma outra forma de conseguir viver uma vida extraordinária nesta nossa passagem aqui pela Terra. Esse vídeo ele é exclusivo para você que sabe que deve existir um mistério, que deve existir um segredo, porque algumas pessoas conseguem mais do que outras? Porque algumas pessoas conseguem viver vidas extraordinárias, enquanto outras pessoas, muitas vezes, tão inteligentes quanto, vivem vidas às margens, sofridas. Bom, eu estou aqui para dizer para você que existe sim, existe um outro caminho, existem segredos, e literalmente segredos, que não nos foram contados sobre nós mesmos, sobre o nosso pensamento, sobre a nossa mente, sobre nossas emoções, sobre o universo, e como colocar tudo isso para criarmos a nossa realidade. Existem segredos que não nos ensinaram na escola, que nos esconderam na igreja, que o governo faz de tudo para que não saibamos, para que a grande cúpula religiosa se esforça para que não saibamos, escondendo de nós esses segredos, mas que, uma vez que os aprendemos, ou os aprendamos, mudamos completamente a nossa realidade. Bom, se você não me conhece, não sabe quem eu sou, eu trabalho com desenvolvimento pessoal há mais de 12 anos e eu busco o entendimento. O desenvolvimento pessoal eu busquei exclusivamente para mim e principalmente minha busca tem sido como conseguir uma vida mais confortável, com maiores facilidades, como eu crio a minha realidade, como eu consigo ter o carro que eu quero, como eu consigo ter a casa que eu almejo, como eu consigo ter mais tempo para minha família, como eu consigo oferecer o melhor para a minha família. Como eu consigo viver a vida, como eu consigo fazer de minha vida aqui na Terra uma aventura. Eu descobri grandes segredos, descobri como o nosso pensamento cria a nossa realidade, como a nossa mente cria a nossa realidade e transformei completamente a minha vida. Mas nem sempre foi assim. Durante 15 anos da minha vida, eu não passei de um simples garimpeiro de mina. Trabalhava em uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, fazendo túneis na rocha. Passava o dia inteirinho dentro de um túnel, trabalhando com explosivos, em meio a muita fumaça, muita poeira. Não tinha carteira assinada, não tinha salário fixo. Passei por situações onde cheguei a ficar 6 meses sem ganhar um único centavo. Até um dia em que eu me dei de conta que ninguém me tiraria de lá, que eu precisaria fazer algo. Então eu descobri que existia uma faculdade à distância, e eu fui estudar. Fazer esta faculdade à distância. E no primeiro ano de faculdade, no primeiro semestre da faculdade, aconteceu algo incrível. Alguém trouxe até mim uma revistinha dessas que vendem produtos através das revistas, e eu encontrei naquela revista este livro, O Segredo. E eu comecei a ler este livro, e realmente eu me encantei profundamente com tudo o que este livro dizia. Porém, eu fiz o que todo mundo faz. Não encontrei o segredo no livro, O Segredo. O livro continuou sendo um segredo, mas ele contém o segredo. E naquela época, hoje eu consigo saber que naquela época eu não tinha o entendimento necessário. Eu não tinha uma base de informações necessárias para compreender. Hoje, quando eu leio o livro O Segredo, eu vejo que está tudo muito claro. Neste livro, existe uma página onde a autora diz o seguinte, logo no prólogo, é o prólogo deste livro, tá? O prólogo deste livro, ela diz assim: há 1 ano, minha vida desmoronou. Eu estava exausta de tanto trabalhar, meu pai morreu subitamente e meus relacionamentos amorosos e com meus colegas de trabalho eram turbulentos. Eu mal sabia na época que do meu maior desespero viria o meu maior presente. Vislumbrei um grande segredo, o segredo da vida. Veio num livro centenário que ganhei de minha filha Holly. Eu li várias vezes este livro, tentando encontrar qual era o livro, qual foi o livro que ela leu. E realmente, na época, por minha falta de base de informações, minha mente realmente não encontrou. Mas existe dentro deste livro, está dentro deste livro, o título do livro em que ela leu, mas na época eu não vi. E este livro esta dica está na página 76 do livro. A gratidão foi uma parcela fundamental dos ensinamentos de todos os grandes avatares ao longo da história. No livro que mudou minha vida, está aqui.
no livro que mudou minha vida, A Ciência para Ficar Rico, escrito por Wallace D. Wattles. Então estava aqui, ela estava dizendo no livro que mudou a minha vida, no livro A Ciência para Ficar Rico. Eu fui embora, saí do garimpo e nunca me ocorreu em minha mente procurar o livro A Ciência para Ficar Rico, para ler. Nunca me ocorreu. Então eu fui embora, saí do garimpo, concluí a faculdade, fui embora para uma pequena cidade chamada Indaial, Santa Catarina. Em Indaial, Santa Catarina, como eu havia trabalhado a vida toda no garimpo, eu tinha medo de gente. Eu saí do garimpo muito machucado, então eu não conseguia mais fazer os trabalhos braçais muito forçados, muito pesados. Então eu acabei trabalhando como garçom. Trabalhando como garçom, tempo depois, eu decidi, criei coragem, levei meu diploma a uma escola e acabei me tornando professor de português e de inglês. Na época, eu fui dar aulas de inglês sem saber inglês. Devido a essa aventura de eu ter ido dar aulas de inglês sem saber inglês, eu tive que estudar muito. E em 6 meses eu já era fluente em inglês. Porém, eu trabalhava durante a semana como professor de português e de inglês e ganhava R$ 930 por mês. Pagava R$ 350 de aluguel. Então, aos finais de semana, eu trabalhava como garçom para completar a minha renda. Até um dia em que eu me dei de conta que eu não sabia ganhar dinheiro. Então, em uma madrugada, 3 horas da manhã, enquanto eu voltava para casa, eu parei em frente a uma Caixa Econômica Federal, olhei para aquele banco e disse: como é que se ganha dinheiro? Deve existir um segredo. Então eu cheguei em casa e fiz uma pesquisa. Como é que se ganha dinheiro? Em português não achei muita coisa, mas em inglês digitei no Google How to Earn Money, como ganhar dinheiro. E apareceram muitas informações. E quando eu corri os olhos naquela página, apareceu um nome que me foi familiar: Bob Proctor. E eu lembrei de Bob Proctor do livro O Segredo. Então eu procurei algumas caixas do livro O Segredo e comecei a folhear. E logo na primeira página do livro, tem um parágrafo aqui dito por Bob Proctor. Diz o seguinte: por que você acha que 1% da população ganha cerca de 96% de todo o dinheiro que circula? Você acha que isso acontece por acaso? Não. Isso foi planejado assim. Esse 1% entende algo, eles entendem o segredo. E agora você está sendo apresentado a ele. Mas eu dizia, mas como? Eu procurei, eu li esse livro, não encontrei esse segredo. Então eu decidi estudar Bob Proctor, todo o material de Bob Proctor. Até o dia em que ele disse o seguinte: o livro que inspirou Rhonda Byrne a escrever o filme, o documentário e o livro O Segredo foi o livro A Ciência para Ficar Rico. E de fato está no livro, ela afirma isso. No livro O Segredo está lá, The Science of Getting Rich. Naquele momento, virou uma chave. E eu pesquisei e descobri que o próprio Bob Proctor tinha um seminário que se chamava The Science of Getting Rich. Eu adquiri aquele seminário, eu comecei a estudar, eu comecei a ouvir e eu também baixei naquela época da internet esta cópia, The Science of Getting Rich. E eu comecei a estudar este material. 3 anos depois, voltei embora de Indaial no comecinho de 2012. Voltei embora para cá. 3 anos depois, em 2015, eu já faturava o meu primeiro R$ 1 milhão. Existe um segredo dentro do livro The Science of Getting Rich, A Ciência para Ficar Rico. Bom, eu traduzi naquela época o livro A Ciência para Ficar Rico e comecei a dar para as pessoas. Comecei um trabalho na internet e comecei a doar o livro. Você pode doar. Hoje você encontra no YouTube, você encontra em qualquer lugar áudios, o PDF, você encontra em vários lugares o livro. Mas 99,9% das pessoas que leem o livro The Science of Getting Rich não entendem, não conseguem compreender. Porque existe algo dentro deste livro, aliás, existem várias coisas, mas existe algo, 2 coisas que ficam extremamente difíceis de serem compreendidas para as pessoas. Uma delas é o que o autor chama de substância amorfa ou substância pensante, da qual todas as coisas são feitas. E a segunda é a certa maneira. Neste livro, Wallace D. Wattles explica que você não fica rico fazendo certas coisas, você fica rico fazendo as coisas de uma certa maneira. Ele nos orienta a pensar de certa maneira, ele nos orienta a fazer as coisas de certa maneira, e ele nos orienta a vivermos em harmonia com a substância da qual todas as coisas são feitas. Bom, a grande maioria das pessoas leem este livro, você pode ler, ele está no YouTube, você pode baixá-lo e não entendem.
mas eu entendi. Porém, eu não entendi porque eu li apenas o livro The Science of Getting Rich. Existe um ponto neste livro que exprime o verdadeiro segredo deste livro, que é quando ele diz assim: existe uma ciência para ficar rico. E é uma ciência tão exata quanto a álgebra e a matemática. Todo aquele que entender e aplicar esta ciência enriquecerá com certeza a matemática. E aí ele diz: existem certas leis que governam o adquirir riqueza. Todo aquele que entender, aprender e obedecer a essas leis enriquecerá com certeza a matemática. Então veja, existem certas leis que governam o adquirir riqueza, existe uma substância amorfa, pensante, da qual todas as coisas são feitas, e existe uma certa maneira de você fazer as coisas. Quando você colocar todas essas coisas juntas, você vai, com certeza, matemática, enriquecer. Foi o que eu fiz e eu faturei muitos e muitos milhões depois que comecei a fazer isso. Bom, eu distribuí este livro por muito tempo na internet, doei a tradução para muitas pessoas. Este livro foi publicado em português, você pode adquirir sua cópia, ele está no YouTube e você pode confirmar cada palavra do que eu te disse aqui agora. O grande ponto é como eu coloco tudo isso em prática, como eu entendo tudo isso, como deve ser feito, qual é o passo 1, qual é o passo 2, qual é o passo 3. E principalmente o ponto mais importante de todos, como eu entendo com clareza tudo isso, como eu consigo ter em minha frente um mapa claro do que é de fato, como funciona de fato a ciência para ficar rico, porque a ciência significa o estudo do enriquecimento. Então Wallace D. Wattles ficou 25 anos estudando, só que no começo do livro ele diz: este é um livro pragmático e não filosófico. É um livro para quem quer enriquecer primeiro e filosofar depois. Então ele afirma: para facilitar eu sacrifiquei as fontes. Wallace não revelou as suas fontes, mas eu descobri e estudei as fontes. O verdadeiro segredo da ciência para ficar rico está no entendimento completo. Você precisa colocar todas essas coisas juntas. Então é por isso que eu decidi ensinar mais uma vez a certa maneira, entender a ciência para ficar rico. Então, se você verdadeiramente quer mudar a sua vida, se você verdadeiramente quer transformar a sua vida de uma vez por todas, eu posso te ajudar, eu quero te ajudar e eu irei te ajudar. Então, no dia 19 de junho, dia do meu aniversário, às 20 horas, eu estarei ao vivo fazendo uma live, óbvio, se é uma live é ao vivo, aonde eu abrirei inscrições para a minha mais nova mentoria, A Certa Maneira, aonde eu vou te explicar em detalhes o passo a passo, vou te entregar o mapa da ciência para ficar rico. Exatamente o que o autor quis dizer, o que significa, quais são as leis, vou trazer para você as leis, vou explicar o que é a substância amorfa, vou te mostrar como ela funciona, como contactá-la, como viver em harmonia com ela, e vou te explicar em detalhes como viver e pensar de certa maneira. Se você verdadeiramente tem dentro de si esse sentimento, tem este saber, este chamado para entender como viver a sua vida de certa maneira e criar riqueza em sua vida, esteja comigo no dia 19 de junho às 20 horas. Eu vou deixar aqui abaixo um link para você clicar e vir participar do grupo de WhatsApp. No dia 19, dentro do grupo do WhatsApp, nós vamos compartilhar com você o link para a live. Se você também não é inscrito no meu canal no YouTube, inscreva-se para receber todas as notificações, ficar por dentro. Não perca esta oportunidade, porque por ser na data do meu aniversário, eu vou fazer uma condição super, duper especial para você estar nesta mentoria. Será uma mentoria rápida, nós não vamos perder tempo não, será uma mentoria bem específica, bem reta e bem direta. Serão poucas aulas com muito conteúdo prático para você já no primeiro dia começar a colocar em prática a ciência para ficar rico a certa maneira. Tá bom? Espero de todo o coração que você esteja comigo dia 19, que você venha para dentro desta mentoria. Vai impactar, vai transformar a sua vida de uma vez por todas. Se você já está cansado, já está cansada de trabalhar, de dar muro em pontas de faca e ter sempre os mesmos resultados, esteja comigo dia 19 de junho às 20 horas. Tá bom? Beijão no seu coração. Te encontro lá. O link para entrar no grupo do WhatsApp está logo aqui abaixo. Clique, entre no grupo e aguarde. Dia 19, nós te enviamos o link. Um grande abraço. Tchau, tchau.